Olá para todo mundo, bem-vindos a mais um React aqui no canal do André Luiz. Hoje a gente vai tratar de uma questão doutrinária, uma questão importante para a fé ortodoxa. Muitos evangélicos, eles se opõem à aplicação do epíteto de Mãe de Deus à Virgem Maria. Eles ficam se perguntando, como é que a gente pode chamar Maria de Mãe de Deus se ela é apenas uma humana? Isso não seria uma certa divinização da Maria? Não seria torná-la alguma espécie de deusa? E esse tema tem implicações importantes para outros aspectos da doutrina cristã, como, por exemplo, questões cristológicas, questões sobre quem era Jesus Cristo, como Deus pode ter se encarnado e outros elementos semelhantes. Então eu vou comentar essa questão de um ponto de vista cristão ortodoxo. Acho que muitos católicos romanos vão concordar comigo, e eu acho que muitos protestantes que levam a sério as decisões do Concílio Ecumênico de Calcedônia, no século V, também vão concordar comigo. Eu vou reagir ao pastor Elias Soares. O pastor Elias Soares publicou esse vídeo no YouTube dele há cerca de um mês, em que ele responde uma questão interessante que lhe foi direcionada. Perguntaram assim para o pastor: negar o título de Mãe de Deus para Maria implica em nestorianismo? Nestorianismo é uma heresia que foi condenada no Terceiro Concílio Ecumênico em Éfeso, nos anos 430. Nestório defendia que a Virgem Maria deveria ser chamada de Christotokos e não de Theotokos. Deveria ser chamada de Mãe de Cristo e não de Mãe de Deus. O pastor Elias ele vai dizer que ele não é nestoriano, ele não defende o nestorianismo, mas ao mesmo tempo ele nega o epíteto de Mãe de Deus para a Virgem Maria. Vamos ver como o pastor Elias Soares concilia as duas coisas: negar que a Virgem Maria é Mãe de Deus, sem cair em nestorianismo. Pastor, o que acha do título Mãe de Deus para Maria? Negá-lo seria nestorianismo? Meu Deus do céu, Mãe de Deus. Tem inclusive uma reza na Igreja Católica que diz o seguinte: Ave Maria, cheia de graça. Vamos analisar essa reza aí. Ave Maria. Então o pastor Elias Soares ele vai começar a sua argumentação analisando a oração da Ave Maria, uma oração muito importante para os católicos romanos. Está correto, que é uma saudação, salve Maria. Cheia de graça? Nem tanto, ela é agraciada por Deus. Mas ela não é cheia da graça, ela não tem a graça, ela recebeu graça. Bom, ela é cheia de graça, as escrituras afirmam que ela é cheia de graça, né? As escrituras dizem coisas parecidas de outras pessoas, como Santo Estevão Protomarte, que também é definido como cheio de graça quando ele enfrenta ali as autoridades do Sinédrio e confessa a divindade de Cristo. Então as escrituras afirmam que ela é cheia de graça. Isso não implica que ela é cheia de graça em sua própria natureza. É óbvio que ela recebe a graça de Deus. A fonte da graça é Deus. A graça é uma ação, é um ato, uma energia divina direcionada aos homens. Então ela é cheia de graça porque ela recebeu graça. Ela é altamente favorecida, altamente agraciada por Deus. Mas essa expressão Ave Maria cheia de graça, ela é completamente correta e está fundamentada nas próprias escrituras. O Senhor é convosco, verdade. Bendita sois vós entre as mulheres, realmente. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, certinho. Agora começa a gerar um problema. Santa Maria, verdade, ela realmente é uma santa. Eu digo que é porque ela viveu entre nós e hoje a sua alma está no paraíso. Então, Santa Maria. Aqui eu faço um elogio ao pastor Elias Soares. O que eu já vi de evangélico negar que Maria é santa não está nos gibis. Geralmente os evangélicos eles utilizam o seguinte argumento: um só é santo, só Cristo é santo, só Jesus é santo, todos os demais são pecadores, não existem santos além de Cristo. É verdade que, segundo nós ortodoxos cantamos na Divina Liturgia, né, aquele ritual que aqui no Ocidente se costuma chamar de missa, nós ortodoxos dizemos na Divina Liturgia: um só é santo, um só é o Senhor Jesus Cristo. Só que Cristo, além de ser santo, ele é fonte também de santificação, né? É importante ter isso em mente. Cristo ele é o único santo, mas ele é também, como Deus, fonte da própria santidade, fonte de santificação. E os cristãos são chamados a serem santos, isso está nas Escrituras. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui, primeira epístola de São Pedro: à maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhas antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Aqui em grego a palavra é agios. Então vamos ver o que significa isso aqui. O termo agion é usado no Novo Testamento para denotar algo que é colocado à parte, é sagrado ou consagrado,
frequentemente se refere ao Espírito Santo, lugares santos ou coisas dedicadas a Deus. O conceito de santidade na Bíblia implica pureza, integridade moral e separação do pecado, e distanciamento do pecado. Então não existe dúvida, o cristão é chamado à santidade. Isso é uma ordenança divina, inclusive. É um mandamento divino, é obrigatório ao cristão ser santo, a exemplo de Cristo, que é santo. Ser santo em todas as suas ações, ser santo em pensamento, palavras e atos. São Pedro vai ainda além. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por esse meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Partícipes da natureza divina. Em grego nós encontramos na segunda epístola essa palavra, physis, natureza. O termo physis no Novo Testamento é usado para denotar a natureza inerente ou essência de algo, frequentemente se referindo à ordem natural ou características inerentes na criação. Pode descrever a condição natural da humanidade, do mundo criado, ou a intrínseca qualidade dos seres. Então São Pedro está dizendo que nós vamos nos tornar partícipes de qualidades que são intrínsecas à própria divindade. Isso é escriturístico, está nas escrituras. O pastor Elias Soares só erra, na minha opinião, ao dizer que Maria é santa só porque está no paraíso, só porque a alma dela está nos céus, tá? Não, a santidade é um ideal para ser vivenciado, inclusive em vida, principalmente em vida. É necessário ser santo em vida. Mas André, como isso é possível? Se Jesus é o único santo, como nós somos ordenados pelas Escrituras a sermos santos também? Justamente por causa do mistério da encarnação. Cristo, o único santo, fonte de santidade e de santificação, vai assumir a natureza humana. E ao assumir a natureza humana, ele abre a possibilidade dos homens de serem santificados por essa união com ele, santificados pela união com o próprio Jesus. Então o mistério da encarnação de Cristo, ele está profundamente atrelado à ideia do nosso ideal de vida, do objetivo do cristianismo, daquilo que o cristianismo propõe, santidade, deificação ao homem. O Santo Atanásio de Alexandria, um bispo do século IV muito importante na derrota do arianismo, ele dizia o seguinte: Deus se fez homem para que o homem pudesse se fazer Deus pela graça. Não que o homem vai se tornar Deus por natureza, isso é impossível. Mas pela graça divina que ele vai receber, ele vai ser deificado, ele vai ser santificado. Então a encarnação de Cristo é a chave para essa santidade humana. Então sim, existem santos, porque existem pessoas que se uniram ontologicamente, realmente, se aproximaram de Cristo encarnado, aderiram ao corpo de Cristo encarnado, a ponto de serem santificados por essa proximidade com Cristo. Então eles são santos porque eles foram santificados por Deus, porque eles se uniram a Cristo. Então Maria é santa porque ela é uma das pessoas que realizou esse propósito de vida, realizou esse plano que Deus propôs ao homem, que é ser santo porque ele é santo, que é partilhar da vida divina, né? É como São Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, é Deus que vive em mim. Então aquelas coisas que São Paulo pensava, as coisas que São Paulo falava, as coisas que São Paulo fazia, não era só ele que fazia, era Cristo fazendo através dele, né? Essa participação na vida divina, essa participação nas qualidades intrínsecas ao próprio Deus, essa participação na physis de Deus, na natureza divina, como explica São Pedro em sua epístola, atingiu sua culminância na própria Virgem Maria. É o que nós cristãos ortodoxos acreditamos. A Virgem Maria, ela é a representação da verdade cristã, daquilo que Deus é capaz de fazer para uma pessoa humana, santificá-la, transformá-la a ponto de elevá-la mais alta do que os próprios anjos. Mas vamos voltar ao vídeo do pastor Elias Soares. Agora é o problema. Mãe de Deus. Bom, quando entra nessa questão de Maria, Mãe de Deus, tem alguns evangélicos, teólogos, que defendem essa chamada doutrina Theotokos. A doutrina Theotokos é Mãe de Deus. É a afirmação que essa doutrina faz. Theotokos significa mais propriamente aquela que pariu Deus, né? O significado mais preciso desse termo, Theotokos, é aquela que pariu Deus. A tradução Mãe de Deus é correta, ela não é inexata, ela é uma boa tradução. Mas se a gente quiser ser mais preciso, mais rigoroso na ideia de Theotokos,
tem essa ideia do parto, daquela que gerou Cristo, gerou Deus a partir de sua própria carne, de seu próprio sangue, ela pariu, né? Alguns teólogos que defendem, por conta de uma outra doutrina que é defendida, que chama-se união hipostática. Gente, infelizmente eu vou ter que usar aqui alguns termos, mas eu vou explicando cada um deles. Existe, por exemplo, Jesus, ele tem uma natureza teantrópica. Uma natureza teantrópica, teântrica. O que significa isso? Que vem do vocábulo theos, que é o vocábulo grego para Deus, e anthropos, que é homem. Em outras palavras, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Não se diz 100% Deus e 100% homem, que é 200%. Mas plenamente Deus e plenamente homem. Veja, a definição de Calcedônio. O pastor Elias Soares está completamente correto. Segundo o Concílio Ecumênico de Calcedônia, Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Ele tem a natureza divina, e o pastor é muito feliz ao dizer que Jesus não tinha a natureza humana. Esse não tinha aí a gente tem que colocar entre aspas, né? Qualquer referência à temporalidade em relação a Deus, a gente tem que colocar entre aspas. A partir da encarnação, Cristo, essa pessoa divina, ela assume a natureza humana e passa a ter em sua pessoa as duas naturezas. Então a natureza divina e a natureza humana estão unidas, sem confusão, mas sem separação, é a fórmula de Calcedônia. Essas duas naturezas estão unidas na pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa é chamada a doutrina, a natureza teantrópica de Cristo, melhor. Então, Jesus tem uma natureza teantrópica, porque ele une a natureza humana com a natureza divina. Agora, a doutrina da união hipostática vai tratar não apenas desta questão teantrópica, mas como duas naturezas convivem com uma só pessoa. Olha só que o pastor Elias Soares está fazendo assim, uma descrição perfeita dos dogmas cristológicos. Então, a pessoa divina do Verbo divino, o Filho de Deus, né? O Filho gerado pelo Pai de toda a eternidade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarna. Nessa pessoa, a natureza divina e a natureza humana estão unidas. É a união hipostática, tá? A natureza divina e a natureza humana estão unidas na pessoa, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E é por isso, é por causa dessa união de Deus e homem em Jesus Cristo, que nós podemos, em união com Cristo, participar também das qualidades divinas, participar da physis divina, participar da natureza divina e sermos, em união com Cristo, santificados através dele. Certo? Então, é uma doutrina perfeita até aqui, é uma exposição perfeita da doutrina até aqui. Então, como é que o pastor Elias Soares vai negar que a Virgem Maria deu à luz a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Como é que o pastor Elias Soares vai negar que a Virgem Maria é mãe de Deus? Vamos acompanhar. Porque apesar de Cristo ter duas naturezas, é uma só pessoa. É um mistério. Como é que pode uma pessoa com duas naturezas, sendo uma divina e sendo a outra humana? Mas agora, o Verbo, Jesus como Deus, ele é autoexistente. Ele é incriado, ele é atemporal, ele é chamado de Pai da eternidade. Logo, ele é eterno, ele tem todos os atributos da divindade. Esse mesmo Verbo, que na Trindade é uma pessoa e lá são três pessoas, na união hipostática são duas naturezas e uma pessoa. Na natureza teantrópica, idem, duas naturezas em uma só pessoa. Na Trindade são três pessoas e uma só divindade. Jesus participa com o Pai, com o Espírito Santo da mesma divindade. E a pessoa de Cristo se fez carne e esteve aqui entre nós, nasceu do ventre de Maria. Logo, ela é mãe de Deus. Vamos esmiuçar o que o pastor Elias Soares está dizendo. Então essa imagem é para representar a doutrina da Santíssima Trindade. Então existem realidades na divindade, realidades que nós podemos falar sobre a divindade. A primeira realidade é a úsia divina, a natureza divina. Aqui está a essência divina. Eu não gosto da palavra essência para se referir à úsia divina, mas tudo bem, vamos chamar de natureza. Então a natureza divina, que é una e única,
Não existe uma natureza divina para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito. Não, existe apenas uma única natureza divina, numericamente uma. E ela é completamente transcendente, completamente inapreensível pelo intelecto humano, completamente imparticipável, tá? Então essa natureza divina é uma realidade da divindade. E ela é diferente das três hipóstases. Três hipóstases. A palavra hipóstase significa uma realidade individualizada, subsistente por si mesma. Ela é muito próxima da palavra ousia, mas ela tem esse caráter de individualidade concreta, né? Então na Igreja Latina ela foi traduzida por pessoa, persona. Então existem três hipóstases divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três hipóstases divinas são consubstanciais, ou seja, elas têm a mesma e única natureza de Deus. Nós, cristãos ortodoxos, também acreditamos em uma terceira realidade na divindade, que esse sol aqui, ó, esses raios de sol aqui brilhando a partir das hipóstases divinas, que nós chamamos de energias divinas, energias incriadas, tá? São as energias incriadas. Então todas as palavras que nós podemos dizer de Deus, sabedoria, amor, graça, verdade, beleza, luz, vida, bondade, enfim, toda e qualquer palavra, nós ortodoxos acreditamos que nós dizemos propriamente das energias divinas, porque a essência divina, a natureza divina, é completamente transcendente. Mas vamos deixar de lado as energias divinas por enquanto e vamos falar da encarnação de Deus. Quando a gente fala da encarnação de Deus, nós não estamos falando nada da substância divina, da natureza divina. A natureza divina, como eu disse, ela é transcendente, imutável, impassível, não tem nada a ver com a frase Deus encarnou. Nós também não estamos dizendo que o Pai encarnou ou que o Espírito Santo encarnou. A pessoa divina, a hipóstase divina que encarnou é a hipóstase do Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse Filho divino, esse Filho gerado do Pai em toda a eternidade, ele vai assumir a natureza humana, vai encarnar, vai ser parido por uma mulher, vai andar entre nós, vai santificar o mundo com sua presença, vai ensinar, vai realizar os seus feitos, vai realizar o mistério da redenção através de sua paixão, morte na cruz, vai ressuscitar no terceiro dia e vai ascender em corpo e alma aos céus. Então a encarnação diz respeito a Deus Filho, e isso está nas Escrituras. A gente pode ler no Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Perceba? Então o que ocorre? Como é uma só pessoa, duas naturezas, e a natureza humana nasceu no ventre de Maria, deduz-se daí que Maria é a mãe de Deus, pelo fato do Deus encarnado estar no ventre de Maria. Mas é importante salientar que Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus é anterior a Maria, ele é eterno. Ele é incriado, então ela não pode ter gerado Deus no seu ventre. Então olha só, o pastor Elias Soares, ele domina os termos definidos nos 4 primeiros concílios ecumênicos. Ele domina a doutrina dos 4 primeiros concílios ecumênicos. Ele sabe que Deus são 3 hipóstases, uma natureza divina. Sabe que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a segunda hipóstase, encarnou, assumiu a natureza humana, foi parida pela Virgem Maria, certo? E, portanto, uniu em sua pessoa a natureza divina e a natureza humana, a união hipostática. E, no entanto, agora ele começa a negar que a Virgem Maria é mãe de Deus. De maneira até curiosa. Vamos ver o que ele vai dizer. Ela gerou Jesus homem. Agora, para alguns, isso é interpretado como nestorianismo, uma heresia, digamos assim, que foi combatida, acho que no 4º ou 5º século. O nestorianismo. Agora, qual é o problema de Nestório? Nestório, ele defendia não que Jesus tivesse duas naturezas, ou melhor, que ele era uma pessoa com duas naturezas, mas que havia duas pessoas para as duas naturezas. Uma pessoa para o Cristo humano e outra pessoa
para o Cristo divino. Então Nestórios negava que a Virgem Maria fosse Theotokos, fosse mãe de Deus, porque ele dizia que Cristo tinha duas pessoas, uma pessoa para cada natureza. A pessoa que nasceu da Virgem Maria era a pessoa humana de Cristo. Então a Virgem Maria seria Christotokos, e não a pessoa divina do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele distinguia essas duas pessoas. Por isso, por causa dessa heresia cristológica, essa distinção de pessoas em Cristo, ele negava o título de Mãe de Deus para a Virgem Maria. Mas o pastor Elias Soares, ele nega essa heresia. Ele está dizendo que Cristo é uma pessoa com duas naturezas. É o Filho da Santíssima Trindade que encarnou e assumiu a natureza humana. Então como é que ele pode negar o título de Theotokos para a Virgem Maria? É ilógico, né? Portanto, ele separava as naturezas, porque ele concebia duas pessoas. Então a doutrina Theotokos, ou melhor, a doutrina da união hipostática, ela é criada para combater o nestorianismo, mostrando que Jesus não tinha duas personalidades, mas uma só pessoa, habitando nela duas naturezas. Logo, quem diz, na interpretação católica e de alguns teólogos, inclusive amigos meus, eu faço parte de um grupo onde tem um ou dois lá que bate o pé que Maria é mãe de Deus. Então, quando você diz que Maria não é mãe de Deus, mas mãe do Cristo homem, me acusam de nestorianismo, ou diz que você está praticando o nestorianismo. Mas como é que nós vamos defender aqui que Maria é mãe de Deus, ou melhor, Maria é mãe do Jesus homem e não mãe de Deus? É o que nós queremos saber, estamos curiosos. Primeiro, porque Deus é eterno. Segundo, ele é incriado. Terceiro, ele é atemporal, ele existe antes do tempo. E Maria foi criada no tempo. Maria é um ser contingente. É um ser contingente. Deus é o criador de Maria. Jesus é que deu origem a Maria. Como é que ela pode ser a mãe de quem o trouxe à existência? Então é incongruente? É anacrônico? Não é incongruente. Na verdade, basta aplicar as distinções que o próprio pastor Elias Soares trouxe à discussão. Sim, a natureza divina é eterna, imutável, transcendente, mas não é a natureza divina que encarnou. Isso seria impossível. Quem encarna é Deus Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, sem perder em nada a sua divindade, a sua natureza divina não é afetada por isso, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela assume a natureza humana. E aquela pessoa que nasce da Virgem Maria com natureza humana é Deus Filho. Por isso ela é Theotokos. Não porque ela gerou a natureza divina, nunca ninguém disse isso. E sim porque ela pariu Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Dizer que a Virgem Maria é Theotokos, é mãe de Deus, dizer que ela pariu Deus, é confessar a divindade daquela pessoa que ela pariu. É confessar a divindade de Jesus de Nazaré. É confessar que Jesus de Nazaré é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho unigênito de Deus, é o Verbo divino que é Deus e estava com Deus no princípio e por qual todas as coisas foram criadas, inclusive Maria. Segundo ponto, ele sendo atemporal, incriado e sendo criador, um outro ponto que eu quero aqui ressaltar. Maria, ela é mãe de Cristo e não de Deus. E por quê? Porque eles entendem o seguinte, que se ela é mãe de Cristo, olha só o que eles entendem. Quando Cristo morreu na cruz, inclusive, não sei se vocês se lembram, que eu fiz um debate com o Adventista do Sétimo Dia, que é o Ezequiel Gomes. E ele defendeu isso lá, que quem morreu na cruz não foi apenas o homem Jesus, mas Deus, homem, morreu. O Deus, homem, morreu na cruz. Dizendo com isso que o que um experimenta, o que a natureza humana experimentou, a divina também experimentou. Logo, se Cristo, homem, morreu na cruz, Cristo, Deus, também morreu na cruz. Não é isso. Não é que pela natureza humana ter experimentado a morte, a natureza divina vai experimentar a morte também. A natureza divina é completamente transcendente, impassível, imortal, certo? Ela não vai experimentar a morte. Não é isso que se diz. É que a pessoa que morreu na cruz, a hipóstase, a pessoa que morreu na cruz, Jesus de Nazaré, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada, experimentou a morte. Então Deus
Deus Filho, não Deus Pai, não Deus Espírito Santo, Deus Filho, morreu na cruz, certo? Morreu na cruz. Isso também é um princípio básico do cristianismo. Veja que para você negar que a Virgem Maria é mãe de Deus, que ela pariu o Deus Filho, a gente tem que negar uma série de questões muito complicadas. A gente tem que fazer uma negação de certos princípios muito básicos no cristianismo. A pessoa que morreu na cruz, quem é a pessoa que morreu na cruz? É Deus. É o Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou Jesus de Nazaré não é Deus, para o pastor Elias? Ele é apenas um homem. Certo? Mas espera um pouquinho. Na minha Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6,16, diz que ele é imortal. Se ele é imortal, como é que pode morrer? Ah, mas o senhor dizer que apenas o Cristo homem morreu e não Deus morreu, o senhor está caindo no nestorianismo. É aqui que eu quero explicar o porquê. O que eu vou apresentar não é nestorianismo. Primeiro, que eu não defendo que tem duas pessoas nas duas naturezas. Eu não defendo que Cristo é uma pessoa divina e uma pessoa humana, mas que é uma só pessoa. Sim. Então quem morreu na cruz? Se existe só uma pessoa, que pessoa é essa que morreu na cruz? Segundo, o fato de Cristo ter morrido, e aqui está a importância, da doutrina da imortalidade da alma. Perceba que nós, quando morremos, não morre o homem todo, morre o físico, mas não morre a alma. Os próprios que defendem essa doutrina, eles dizem o seguinte: o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus. Se o espírito volta para Deus, então o espírito não morreu. Né? Então o que defendemos? Que a alma, ela não morre. A alma é imortal. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10, 28, ele diz: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Esse primeiro argumento do pastor Elias para negar as implicações nestorianas daquilo que ele está dizendo, porque o pastor Elias está querendo negar as implicações nestorianas da posição dele. Esse primeiro argumento não é muito bom, porque quando ele diz que só o corpo morre, mas a alma é imortal, em primeiro lugar, isso poderia ser aplicado a todos os homens. Se morte significa apenas morte do corpo e não da alma, porque a alma seria imortal, a gente pode dizer isso de todas as pessoas, certo? Então, fulano não morreu porque foi só o corpo que morreu, a alma foi para os céus. Se a palavra morte não pode ser aplicada a Jesus Cristo por causa disso, ela não poderia ser aplicada a nenhuma outra pessoa humana. Nenhuma pessoa humana nunca teria morrido na história. Mas não é o que diz as Escrituras. As Escrituras sagradas deixam claro que todas as pessoas humanas após a queda estão submetidas à realidade trágica e catastrófica da morte. Gênesis capítulo 5, a gente tem aqui a primeira genealogia de todas as Escrituras. Vejam a mensagem aguda que esse capítulo está trazendo. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos e depois gerou Enós. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos. E o tempo de vida de Enós foi de 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos, e morreu. Malaleel viveu 65 anos. Todo o tempo de vida de Malaleel foi 895 anos, e morreu. Então a realidade da morte, ela é apontada de maneira muito clara nas Escrituras, como um aguilhão, como uma corrente, como uma prisão, como uma condenação, como uma tragédia que ocorre a todos os homens. Agora, morte não significa apenas morte do corpo. A morte é a separação da alma do corpo. E essa separação da alma e corpo traz também consequências para a alma. A alma sem o corpo, ela tem uma existência minorada em relação daquela vida que foi proposta por Deus. Porque a vida proposta por Deus, o homem que é a imagem e semelhança de Deus, é o homem que é corpo e alma, é a pessoa humana que tem corpo e alma. O homem íntegro, o homem pleno em sua plenitude, é o homem que tem alma e tem corpo. Daí porque nós cristãos acreditamos na ressurreição da carne, e não apenas de almas imortais vivendo no céu. Então, morte é um processo que afeta toda pessoa humana, todo filho de Adão e Eva. Ela é capturada pelo poder da morte e ela significa a separação do corpo e da alma. Isso é uma verdade. A alma é imortal. Sendo a alma imortal, preste atenção. Quando Cristo, homem, morreu, morreu o quê? O seu corpo. E a sua alma continuou ligada à divindade, de modo tal que não houve separação das naturezas.
continuou sendo uma só pessoa. E a alma da natureza humana continuou unida à divindade. O Cristo Deus, homem Deus, nunca deixou de existir. Porque olha só que problema. Veja, não é só o corpo de Cristo que morreu. A pessoa, Jesus de Nazaré, experimentou a morte. Sendo essa pessoa Deus Filho experimentou a morte, ou seja, separação da alma e do corpo, certo? E a divindade de Cristo, ela não ficou apenas atrelada à sua alma, não ficou apenas unida à sua alma, mas também a seu corpo. Com a separação da alma e do corpo, com a morte de Jesus de Nazaré, a divindade de Cristo continuou unida à sua alma e também a seu corpo. Isso está nas Escrituras. Atos capítulo 2, discurso de São Pedro. Depois de ter sido entregue segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois não deixarás minha alma na região dos mortos, o Hades, o inferno, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, mais uma vez o Hades, e sua carne não conheceu a corrupção. Em grego, esse é o termo usado para corrupção. Se refere primariamente ao estado de se corromper ou decair. No Novo Testamento, é frequentemente usado no contexto de corrupção física ou moral. Significa a natureza perecível do corpo humano e a decomposição moral que pode afetar a alma. Então o corpo de Cristo ele não viu decomposição e corrupção em nenhum momento. A divindade de Cristo, a união hipostática, tá? Ou seja, a união da divindade e da humanidade na pessoa de Cristo, continuou, mesmo após a separação da alma e do corpo de Jesus de Nazaré. A divindade de Cristo continuou ligada à sua alma e continuou ligada ao seu corpo. Enfim, isso também não é contra-argumento válido do pastor Elias para negar as implicações nestorianas da posição dele. Porque olha só que problema que estes defensores da doutrina Theotokos arrumam para si, incluindo a ICAR, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e esses teólogos. Eles defendem, por exemplo, os imortalistas, eles defendem que o ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso. Inclusive, estive debatendo com um aniquilacionista, que não é bem um aniquilacionista, porque acredita no estado intermediário e acredita também que o ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso. Mas preste atenção, como se Cristo Deus morreu na cruz, como é que ele poderia cumprir a sua promessa de levar o ex-ladrão na cruz no mesmo dia ao paraíso, se esse Cristo Deus, de acordo com os defensores da doutrina Theotokos, morreu naquele mesmo dia e só ressuscitou no terceiro dia? Morrendo naquele dia, na sexta-feira, ressuscitando somente no domingo, como que ele poderia ter levado o ex-ladrão na cruz na sexta-feira ao paraíso, visto que o Cristo Deus, de acordo com o entendimento deles, estava morto? Então não teria como ele cumprir essa promessa. Inclusive, eu apresentei essa questão para um amigo do grupo que eu participo e até hoje ele não me deu essa resposta. Porque essa resposta não tem mistério nenhum, né? Cristo estava com seu corpo na tumba, a alma de Cristo estava entrando como Deus, como conquistadora no Hades, mas a pessoa de Cristo, ela é divina, ela é onipresente, ela recepcionou realmente o ladrão no paraíso, naquele mesmo dia. Inclusive tem um ícone ortodoxo muito bonito, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse ícone se chama Cristo Ilimitado, ou Cristo Infinito. Então ele mostra Nosso Senhor ao mesmo tempo na tumba, sua alma invadindo e conquistando o Hades, libertando os cativos do Hades, ele recebendo o bom ladrão no paraíso e ele também entronizado em sua glória divina, junto com o Pai e o Espírito Santo. Nas horas pascais, que é um ofício litúrgico da Igreja Ortodoxa, a gente canta: na tumba com o corpo, no inferno com a alma enquanto Deus, no paraíso com o ladrão, e no trono com o Pai e o Espírito tu estavas, ó Cristo ilimitado, que preenche todas as coisas. Então é um grande mistério da onipresença de Cristo. E Santo Agostinho de Hipona, comentando justamente essa perícope do Evangelho de São Lucas sobre o bom ladrão, ele explica: é como se Cristo dissesse isso aqui, ó: reconheça aquele a quem você está se confiando.
Você acredita que estou partindo, mas antes mesmo que eu parta, estou em todos os lugares. Daí porque, ainda que eu esteja para descer ao Hades, eu te terei hoje comigo no paraíso. Você está comigo e não está confiado a qualquer outra pessoa. Veja, minha humildade desceu aos mortais e aos mortos, mas minha divindade nunca se afastou do paraíso. Então, por essa razão, meu querido, Maria não é mãe de Deus, da divindade, porque ela é fruto da divindade. Só existe por causa da divindade. Se eu passei a existir por causa da minha mãe, como é que eu posso dizer que eu gerei a minha mãe, que eu trouxe a minha mãe à existência? Gente, é ilógico, é incongruente, não é nem questão de fé, isso aí está totalmente fora do combate. Então, por essa razão, Maria é mãe do Cristo homem e não do Cristo Deus. Maria não é mãe da natureza divina, Maria não é mãe da hipóstase do Pai, Maria não é mãe do Espírito Santo, mas Maria é mãe de Deus Filho, Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou, assumiu a natureza humana, essa pessoa foi parida por uma mulher. Dizer que Maria é Theotokos, é mãe de Deus, dizer que Maria pariu Deus, é fazer a confissão de fé mais elementar, mais básica e mais importante do cristianismo. Porque não é dizer algo apenas sobre a Santíssima Virgem Maria, não é dizer algo apenas sobre ela, é dizer também algo sobre Cristo. É confessar que aquela pessoa que tinha aquela natureza humana, aquela pessoa chamada Jesus de Nazaré, que andou entre nós há 2000 anos e realizou todos aqueles feitos, que curou, que santificou o mundo com sua presença e que se entregou para ser morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, aquela pessoa, apesar de ter uma natureza humana, não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. É o Filho unigênito de Deus, gerado de toda a eternidade. É o Verbo divino que criou todas as coisas e que, nesses tempos, se fez homem para a salvação da humanidade, para abrir a possibilidade de todos os homens conviverem com ele no paraíso, assim como o bom ladrão. Então, sim, é Theotokos, sim, isso é para ser confessado dos telhados, para ser confessado publicamente. Negar que Maria é mãe de Deus é negar que a pessoa de Jesus de Nazaré é divina. Ou é dizer que Jesus de Nazaré não é uma pessoa, o que é um absurdo, né? O que é um robô, ou então é dizer que Jesus de Nazaré é apenas uma pessoa humana. E aí é nestorianismo ou coisa pior, pode ser islamismo também. Você pode dizer, não, é impossível Alá encarnar e nascer de uma mulher e andar entre nós. Aquela pessoa ali é um profeta, é uma pessoa humana, não pode ser Deus. Bom, mas isso não é cristianismo. Se vocês gostaram desse react, deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo. Mande esse vídeo para os seus conhecidos, para que eles possam ter acesso à nossa confissão de fé. Que Jesus de Nazaré, essa pessoa, ela é Deus, ela é o Verbo encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu a natureza humana e nasceu da Virgem Maria, que por causa disso é mãe de Deus, é Theotokos. Valeu, eu volto outro dia com conteúdos semelhantes.